Olá, bom dia! Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje já é sexta-feira, dia 5 de junho, né? Estamos encerrando mais uma semana com as nossas videoaulas. Hoje a professora também já vai estar encaminhando para as mamães, tá? O boletim de notas de vocês deste primeiro bimestre, ok? E espero que todos fiquem contentes com as notas, tá bom? Vamos lá então? Hoje nós vamos para Geografia, apostila do segundo bimestre, tá bom? Essa é a unidade 3. Nós vamos estudar, vamos falar muita coisa sobre paisagens rurais, ok? Então, lá na página 3, primeiros passos. O que está retratado na obra? O que aparece nessa obra? O que aparece aqui nessa obra? Será que é uma imagem de uma cidade ou uma imagem de um campo da zona rural? Com árvores, com lagos, com animais, não é? Poucas casas, poucos carros, quase nem vemos meios de transporte, né? Então, é uma paisagem rural, da zona rural, não do centro urbano da cidade. Quais atividades estão sendo realizadas pelas pessoas? Então, aqui dá para ver bem, não é? As pessoas entregando leite com o cavalo, fazendo a colheita de algumas frutas, indo para a escola pequenininha, ó, a escola rural com poucos alunos. Então essas são as atividades, cuidando dos animais, fazendo colheita de frutas, não é? Então aqui é uma paisagem demonstrando uma paisagem rural, tudo bem? Então vamos lá para a página 4. Vida no campo. Observe com atenção a história de José. Ela representa o cotidiano. O que é o cotidiano de um menino? É a rotina diária dele, que ele faz com frequência, quase todos os dias, como vocês, não é? Vocês também têm a rotina de vocês, é o que vocês fazem todos os dias com frequência. Ela representa o cotidiano de um menino de 8 anos que mora no campo com a sua família. O dia de José. Então aqui, se vocês observarem essa ilustração, ela está mostrando o cotidiano, não é? Dele. O que ele faz todos os dias com frequência, a rotina diária dele. Então dá para observar bem tudo que ele faz, né? Ele tomando café da manhã, indo para a escola, estando na aula, dentro da sala de aula, participando das aulas. Depois ele volta para casa para almoçar, aí ele vai escovar os dentes, ele vai fazer as tarefas de casa, os trabalhinhos, vai estudar um pouco. Depois ele tem um momento do quê? De brincar. Depois ele vai ter um momento de ajudar nas tarefas diárias da casa dele, olha, dando milho para as galinhas, trazendo lenha para a mamãe. E aqui ele está jantando com a família e depois ele vai dormir. Essa é a rotina, o cotidiano de José, o dia de José. Jogo rápido. Converse com seus colegas e com o professor e responda as questões. Como é o dia de José? Então vocês vão estar conversando com alguém que esteja próximo de vocês, né? Mãe, papai, irmão, enfim, quem esteja próximo de vocês. Como que vocês acham que é o dia de José? Tá? A professora até já comentou, né? Então vocês vão escrever aqui. Observando o dia a dia de José, você percebe alguma semelhança com o seu dia a dia? Pode notar também alguma diferença. O que tem aqui de semelhante ao dia a dia de vocês? Vocês podem estar colocando aqui. Ir para a escola, tomar café, fazer as tarefas, jantar, almoçar. Então, vocês podem colocar aqui na própria apostila, tá bom? Agora, nós vamos para a página 5.
Uma viagem para o campo. Leia o texto a seguir com atenção. Já na estrada, quanto verde! Exclamaram Carol e Caco. São verduras, crianças. As hortas ficam bem pertinho da cidade. Assim as verduras chegam fresquinhas, informou tia Zefa. Deve ser difícil visitar os amigos por aqui, comentou Caco. As casas são tão isoladas, as pessoas não moram amontoadas como no nosso bairro. Realmente, a vida no campo parecia bem mais tranquila, sem agitações, silenciosa, diferente da cidade. Geralmente no campo encontramos nas paisagens muitos elementos que são diferentes dos elementos das cidades, como pastagens, onde os animais, os gados comem, que são os pastos, lavouras, hortas, como Carol e Caco observaram durante o passeio. As atividades diárias das pessoas que moram nas comunidades rurais normalmente são diferentes daquelas das pessoas que moram nas cidades. Com a leitura do texto e as conversas com seus colegas, responda às questões. Então, esse texto está mostrando a diferença, da vida do campo e da cidade. Existem as diferenças. Logicamente que a vida no campo tem mais verde, mais animais, poucas casas, as casas são separadinhas uma da outra, não são aglomeradas como a nossa, não tem trânsito, não tem muitos carros. Então existem o quê? Diferenças. Então, logicamente que as pessoas que vivem na cidade têm uma rotina diferente daquelas que vivem no campo, não é verdade? Então vamos lá. Atividade 1. No início do texto, a tia Zefa informa as crianças quando elas observam a paisagem muito verde. Então vamos lá. No início do texto, o que tia Zefa informa as crianças quando elas observam as paisagens muito verde? O que ela informou para elas? Que eram o quê? Essas paisagens verdes. 2. Caco observou que as casas eram isoladas, isto é, longe uma das outras. A que conclusão ele chegou com essa observação? Ele achou o quê? Que pelo fato das casas serem muito distantes uma da outra, era difícil o quê? O que se tornava difícil? É isso que vocês vão responder. Agora, as questões 3 e 4, vocês vão responder no caderno de geografia, tá? Vocês vão colocar lá a data de hoje, Poá, 5 de junho de 2020, atividades, apostila. Vocês vão copiar a pergunta e responder a 3 e a 4, ok? Em seu caderno, descreva a paisagem do lugar onde você mora. Depois responda, quais semelhanças e diferenças você observa em relação à paisagem descrita no texto? Vocês vão escrever primeiro como é a paisagem do município, do lugar onde vocês moram. O que tem nessa paisagem? Tem árvores, tem criação de animais, tem lago, tem colheita, tem plantação, tem plantação de verduras, tem hortas ou não? Tem ruas asfaltadas, tem muitos carros, casas aglomeradas uma do ladinho da outra, tem prédios, tem muito comércio. Vocês vão dizer como é a paisagem do lugar onde vocês moram. E depois vocês vão escrever quais as semelhanças, o que tem de igual e de diferente no que está demonstrando em relação à paisagem descrita no texto, tá bom? Se tem semelhanças, vocês colocam quais, se tem diferenças, vocês vão colocar quais. Atividade 4. Você já visitou algum lugar semelhante a esse apresentado no texto acima? Caso não tenha visitado, você já viu lugares como esse na televisão ou em algum filme? Então vocês vão dizer se vocês já foram para um lugar como esse, para o campo, para as fazendas, para um sítio, para um lugar mais afastado, para a zona rural. Vocês vão dizer aonde fica esse lugar, o nome deste lugar. Se vocês não foram, vocês já viram na televisão ou algum filme
algum lugar parecido com esse descrito no texto? Aí vocês vão escrever sim ou não e, se possível, escrever o nome desse lugar, se vocês lembrarem, ok? Página 6. Paisagens do campo. O campo ou espaço rural, como também podemos denominá-lo, possui paisagens bem diferentes daquela que vemos nas cidades. É no campo, por meio da agricultura, que é a plantação, né, que são produzidos os alimentos. Ali também são criados animais para o consumo por meio da pecuária. Então, agricultura, plantação, pecuária, criação de animais. E extraídos vegetais, além de minerais, por exemplo, o ferro e o ouro, que são matérias-primas para a fabricação de diferentes objetos. O que são matérias-primas? Materiais que servem de base para a fabricação de diversos produtos. A gente já falou sobre matéria-prima, né? No campo também encontramos construções, residências, armazéns e, além de áreas de vegetação e silos. Que são silos? Construções normalmente fabricadas em aço ou concreto, utilizadas para armazenamento de grãos. Então, geralmente nas fazendas, tem construções que são silos, que são construções feitas com aço ou concreto para guardar, por exemplo, colheu o arroz, né? Ensacou aquele arroz, deixa lá no silo guardado. Colheu o trigo, ensacou o trigo, coloca lá para ficar armazenado, tá bom? Também podem ser encontradas no espaço rural. Veja alguns exemplos dessas paisagens a seguir. Então, aqui na apostila, né, está demonstrando bem uma paisagem do campo, tá bom? Com algumas casas, com animais, muita vegetação, plantação, né? Aqui, ó, propriedades rurais e uma pequena propriedade rural em Virgínia, que fica em Minas Gerais. Apesar de geralmente as pessoas residirem em propriedades rurais, cujas moradias se localizam longe uma das outras no espaço rural, existem povoados ou comunidades com características urbanas, por exemplo. No campo também existem ruas asfaltadas, existem alguns estabelecimentos comerciais que são menores, existem escolas, existem igrejas e também posto de saúde, tá bom? Aí vamos lá, desafio. Em seu município existe espaço rural? Se sim, quais as principais atividades desenvolvidas nesse espaço? Então agora aqui nós estamos falando de Poá, né? Acredito que todos moram em Poá. Quem não mora vai ter que dar uma pesquisadinha. Em Poá nós temos, como a nossa cidade é muito pequena, antigamente, há muitos anos atrás, existia um espaço maior, com chácaras, existia muita plantação de uva em Poá. Né? Mas isso há muitos anos atrás, muitos e muitos anos atrás, onde existiam muitas chácaras, muitos sítios. Então, o que se desenvolvia muito era a plantação de uva, tá? Aqui em Poá. Hoje, né, devido à construção de muitas casas, muitas pessoas vindo morar para cá, muitas construções, muito comércio. Então, a zona rural ela foi ficando muito pequena. Quase nós não vemos mais chácaras com plantação de uva. Existiam também as plantações com orquídeas, que hoje ficaram muito pequenas. Então, o espaço rural de Poá, ele é pequeno. Existe mais lá para o lado da Nova Poá, do bairro Nova Poá, algumas chácaras ainda com plantação de verduras, de alface, plantação de morango, já entre Poá e Suzano. Mas ainda existe, muito pouco, mas tem. Tá bom? Então, esse desafio a professora mais ou menos comentou com vocês, mas se vocês quiserem pesquisar, conversar com o papai, com a mamãe, às vezes o vovô sabe de alguma coisa, se é morador antigo de Poá, vai poder explicar para vocês também, ou mesmo pesquisar na internet, tá bom? Então, essa é a aula de hoje de geografia, tá bom? Hoje vai ser só uma aula de geografia, porque vocês vão ter a aula de inglês, tá bom? A professora vai estar encaminhando as aulas, né? E eu vou encaminhar para vocês um vídeo complementar de ciências, que é Vamos Cuidar do Meio Ambiente, porque hoje, dia 5 de junho, é o dia do meio ambiente, é comemorado o dia do meio ambiente, tá bom? É um vídeo bem bonitinho, vocês vão gostar bastante. E depois no caderno de ciências,
vocês vão colocar a data de hoje, tá bom? E eu vou mandar por foto uma perguntinha sobre esse vídeo complementar para vocês estarem fazendo no Caderno de Ciências. A professora vai estar encaminhando pelo WhatsApp, ok? Façam as lições direitinho, encaminhem para a professora, tirem as fotos. Não esqueçam, tá? Que é importante para a professora saber que vocês estão assistindo às aulas e participando. Um ótimo final de semana para todos, né? Descansem sábado e domingo e segunda-feira a professora está de volta. Se cuidem e se protejam para nós retornarmos para a aula o mais rápido possível, tá bom? Um grande beijo para vocês.